procure primeiro uma boa graduação, né? E uma graduação de qualidade, de uma instituição realmente que seja séria. Não tome atalhos. Você está com 50, 60 anos, você vai ter mais 2 carreiras até o final da vida. Você está na metade da sua vida profissional. Esqueça essa história de se aposentar aos 50, 60. Antigamente o pessoal aos 50, 60 já olhava ao redor e procurava a cadeira de balanço, o ponto de crochê, a vara de pescar e a casa de praia que ia comprar. Quando você deixa a vida te levar, né, você não fica estagnado, você não fica no mesmo lugar. Você se movimenta sim, né? Isso sempre é verdade. Mas normalmente é para trás e numa direção que você não quer, né? Então não deixe que os outros assumam as rédeas por você. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um Encontro Casual. E antes de eu apresentar aqui o nosso convidado de hoje, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo, se inscrever em nosso canal, dar o like, fazer todo o ritual virtual que histórias como essa merecem e precisam chegar mais longe. Por isso, eu peço esse favor a você que está nos ouvindo nesse momento. Conversamos a partir de agora com ele, que é professor, consultor de carreiras e negócios e também diretor da ESIC Internacional, Alexandre Weiler. Seja bem-vindo aqui ao Encontro Casual, tudo bem? Uma alegria enorme poder retornar à região noroeste do Rio Grande do Sul. É um estado que eu tenho tanto carinho, tenho tantos amigos aqui. Tive a sorte, a alegria e o destino e a bênção de nascer nesse estado maravilhoso. Gaúcho, né? Sim. E tenho muito carinho pelo estado, pela região sul, pelo nosso país, né? Porque hoje eu trabalho numa escola de negócios internacional e tive o prazer de conhecer pessoas do mundo inteiro, profissionais do mundo inteiro, países do mundo inteiro, empresas. E quanto mais eu conheço, mais eu me convenço das potencialidades que nós temos e de quão bom, né, é poder ter berço, ter raízes, né, e poder ter pessoas que moldam a nossa infância, a nossa juventude, a nossa adolescência, porque é a base que nos impulsiona para o que vem, para o resto da nossa vida. Vamos raízes profundas nunca morrem, né? Vamos falando em raízes, voltar lá para Boa Vista do Buricá, é isso, né? Sim, Boa Vista do Buricá, no Rio Grande do Sul. Como era o Alexandre menino? Já era alguém que se voltava, era observador, era uma criança mais levada, enfim, já dava traços do que faria profissionalmente no futuro? Pois é, eu acho que a pessoa mais indicada para falar sobre isso seriam os meus pais, os meus professores, né, e talvez os meus familiares, né? Alguns, inclusive, hoje residem aqui na cidade de Juí. Então, talvez eles poderiam falar melhor de mim, né? Lá o tio Inácio, a tia Maria, os meus primos, o Carlos, o Ricardo e a Andréia, que moram aqui na cidade, poderiam falar mais. Mas, assim, desde a mais tenra infância, eu sempre me interessei muito por ler, né? Sempre gostei muito de ler. E isso faz com que você ganhe o mundo, né? Porque o teu cérebro, Einstein já falava, né? Um cérebro que se expande, ele nunca mais volta à situação anterior. E querendo ou não, a leitura, ela permite você ir para um grau de abstração, né? Que não importa se você nasceu numa cidade pequena, média ou grande. O mundo, ele vira o seu quintal e o nosso cérebro, ele acredita daquilo que a gente o alimenta, né? Então, eu acho que a leitura talvez foi um dos grandes benefícios, né, que me fez, justamente desde a mais tenra idade, né, pensar o mundo muito além daquele bairro, daquela cidade, do estado, do país onde eu nasci. Tinha incentivo dos pais? Sim, os meus pais sempre me incentivaram muito, né? Eu fui filho único, mas que não era filho único, porque eu tinha os meus primos já convivendo comigo sempre, né? Era obrigado a dividir as coisas com eles. Sem os benefícios de ser filho único. Sem os benefícios de ser filho único, né? Mas justamente cresci num lar com muito amor, né? Com bons valores, muitos exemplos, né? Dos meus familiares, dos meus tios, do meu pai e da minha mãe, né? E dos meus avós também. Eu acho que isso talvez seja a coisa mais importante, porque depois os anos se passaram, né? Lá, quem olha o meu currículo hoje diz assim, poxa vida, olha o tamanho do currículo. Mas aqui eu recomendo para os outros o remédio que eu também consumo, né? Educação de qualidade é o grande segredo para as coisas da vida, né? Educação nunca é demais. Nunca é demais. Eu acho que a Unijuí comunga disso, né? Aliás, a ESIC Internacional hoje é parceira da Unijuí, justamente por causa disso. Nós somos parceiros de instituições e há 2 requisitos básicos para nós sermos parceiros. Ética e preocupação com qualidade.
A Isica Internacional é uma escola de negócio, importante dizer isso, uma das 20 melhores do mundo. Está no nível de Harvard, de Stanford e de um MIT, London Business School, HEC Paris, Steinbeis da Alemanha e outras mais, né? É reconhecida pelo Wall Street Journal, pela Forbes, pelo The Economist e mais um monte de palavrões em inglês que a gente poderia falar aí. Mas é interessante que ela é parceira da Unijuí. E é parceira da Unijuí porque a Unijuí se preocupa com qualidade e se preocupa com ética. E por que a gente fala isso? Foi justamente isso que eu aprendi lá desde a minha mais tenra infância. Eu fiz lá o meu mestrado, fiz o meu doutorado, mas todos em administração, em negócios, e eu aprendi que dão certo aquelas empresas no curto prazo, sim. Aquelas que têm melhor performance, aquelas que entendem de pessoas, de finanças e etc. Mas só sobrevivem a médio e longo prazo aquelas que são coerentes e aquelas que têm ética, né? Porque nossa avó já falava, você pode enganar algumas pessoas durante algum tempo, mas não todo mundo o tempo inteiro. Sempre acaba aparecendo de alguma maneira, né? Então, esse berço, essa questão ética, essa preocupação com qualidade, essa questão de seriedade que a gente aprende de berço aqui com os nossos pais, né? Pegue somente o que é seu, né? Estenda a mão para quem realmente precisa. Some com as outras pessoas em prol do bem comum. Isso são valores que, honestamente, quando a gente vai olhar lá para frente, né? O que é governança? O que é compliance? O que é todos esses palavrões que fazem hoje as grandes transnacionais serem o que elas são? Poxa vida, vem lá daquilo que a gente aprende. É, né? A raiz, né? É a raiz, é a raiz. E você precisa ser desse jeito, né? Ainda que o mundo, às vezes, tente te convencer de que as coisas são melhores de outra maneira. Que é um modernismo que não é tão verdade, moderno assim, tão vantajoso. Agora, você sai cedo de Boa Vista, e como é que foi essa mudança, né? Boa Vista é uma cidade pequena. É pequena. Você muda para onde e como é que vai esse desenvolvimento até a escolha, a hora do vestibular, ali a hora de escolher a carreira? Então, pois é, eu saí aos 11 anos de idade, né? Saí aos 11 anos de idade e, pasme, né, tem alguma coisa a ver com a origem da própria Unijuí, né? A própria Unijuí tem origem aí com a Igreja Católica, né? Tem aí os freios e tudo mais. Então, eu saí justamente para me engajar numa suposta caminhada vocacional. Olha, né? Só. E aí eu achava que talvez ali houvesse um caminho para mim, né? Mas aí os anos se passaram e eu descobri que eu não tinha vocação para isso em hipótese alguma, né? Não era. Por isso que a gente vai fazer essa caminhada, para saber né, se realmente tem, né? Exatamente, mas lá também é muito interessante, né? Para onde foi, Alexandre? Eu fui para Criciúmal e logo depois para Curitiba, né? E aí, depois de Curitiba foi... Tem um seminário ali em Criciúmal, né? Sim. E depois foram algumas cidades de Santa Catarina e depois a cidade de São Paulo, né? Até morei durante 2 meses depois em Minas, mas voltei para São Paulo de novo e desde o ano 2000 estou em Curitiba e não saí mais de lá. Só saí de lá, né, para ministrar treinamentos, negócios e outras coisas mais. Mas foi uma caminhada assim de sair muito cedo de casa, né? Aos 11 anos de idade, né? Quem olha as crianças, né? Hoje eu tenho 2 filhas, né? Hoje a minha filhinha mais velha tem 11 aninhos. Eu olho para ela e digo assim, poxa vida, com essa idade eu saí de casa. Pois né? Mas na época... Parece inconcebível isso, né? Mas é coisa meio de gaúcho, né? É? Quando você viaja o Brasil de ponta a ponta... Eu tenho uma de 12, eu também não consigo ver ela. Você não consegue ver, né? Mas olha, quando você viaja o nosso país de ponta a ponta, você acha gaúchos em todos os estados e praticamente todas as cidades. Ele tem essa coisa meio migratória, né? E meio desbravadora, né? Meio desbravadora. Isso faz parte. Mas não é só do gaúcho, não. O catarinense também tem isso, o paranaense também tem isso. E é uma coisa assim muito, muito próxima. Né? E claro, a gente encontrou isso também na região sudeste e em outros locais também. E eu acho que isso foi essa questão que me fez, né, também me movimentar um pouquinho. Mas não foi fácil. Pois é, eu ia dizer, não foi fácil. Imagina a mudança. Filho único, né? Tem atenções concentradas ali. Sim, de repente com certeza. Se vê sozinho, né? Sozinho, tendo que enfrentar situações que talvez você não enfrentasse quando você estava no seio familiar, né? Mas isso tudo molda você, isso tudo faz você se desenvolver, né? Isso tudo faz você ver o mundo a partir de outra perspectiva. E, mais uma vez, né? O cérebro se expande, nunca mais volta à situação anterior. E quanto mais você é grato às raízes que você tem, mas o quanto mais você é capaz de olhar sempre ao redor e tirar o melhor daquilo que está em torno de você. É interessante, né? Aí você acaba atraindo também pessoas boas para você, né? Você acaba atraindo pessoas que agregam,
né? Não apenas do ponto de vista de conhecimento, mas também do ponto de vista de moral, de ética, de conhecimento, de caráter e de outras coisas mais, e você vai se desenvolvendo, e você vai amadurecendo ao longo do tempo. Vai conspirando a favor. Vai conspirando. E a gente sempre acaba sendo o produto a gente fala que nós somos o produto das pessoas com quem das 5 pessoas com quem a gente mais se relaciona, né? Eu seria capaz de dizer que eu sou produto das 50 pessoas com quem eu mais me relacionei, mas eu sempre tive a bênção, a sorte e o destino, né? Mas eu prefiro pensar que foi a bênção de ter pessoas muito boas, né, ao longo do tempo, que me arrastaram pelo exemplo, me arrastaram pela partilha generosa do conhecimento, me arrastaram pelo comportamento, né, desprendido e pelo exemplo, né? As palavras comovem, mas são os exemplos que realmente arrastam, né? Então eu tive essa bênção ao longo da vida de ter isso, né? Isso foi muito importante. Na hora da escolha profissional, esse caminho todo, essas voltas te levaram para que lugar e para que escolha e por quê, Alexandre? Então, aí é bem complexo, porque quando pedem para eu falar o meu currículo hoje, quem olha meu currículo lá no LinkedIn, ele é uma loucura, né? Ele é uma loucura, ele bate em 300 lugares diferentes, né? Porque minha graduação foi filosofia, aí quando eu terminei, mas eu assim, não gostei. Não fazia parte do meu DNA aquilo. Mas tinha a ver, talvez, até com a escolha vocacional ali, né? Também. O seminário passa muito por filosofia. Sim, mas entendimento da vida. Sim, mas eu caí no conto do vigário nessa história aí, para falar a verdade, né? Porque me disseram que era bom fazer, porque era a base de todas as ciências, né? Opa, então daí derivam as outras ciências. Falei, quer saber? Vamos nessa então. Mas depois do segundo dia, aquela coisa tão abstrata, eu olhei para aquilo e falei assim, não, isso não é para mim, né? O mito da caverna de Platão, vamos aterrissar um pouquinho mais. Mas tudo nessa vida, isso eu aprendi, hein? Isso vovó e vovô que me diziam, né? Tudo que você começa, se não for péssimo, termine. Talvez seja mediano, mas termine. Começou, termine. Tem um aprendizado ali. Claro, e essa é uma lição que hoje em dia as novas gerações precisam aprender mais do que nunca, né? Constância e determinação, né? Aliás, a constância sempre supera o talento, especialmente o talento desleixado. Isso é extremamente importante saber. E daí lá fui eu. Estudei de manhã e de noite para terminar o quanto antes. Terminei em 2 anos e meio. Foi a melhor coisa da face da Terra. E aí, ali dentro, eu conheci a lógica, a matemática e a filosofia da linguagem, que são a base de todas as ciências. Mas, na verdade, a base da programação e da tecnologia. Aí, na sequência, já fiz todas as certificações de tecnologia que existem, Novell, Microsoft, Linux, olha só, hein? Filosofia, fui lá para o lado da tecnologia, né? Uma coisa completamente diferente. E ali, né, nessas idas e vindas, fiz pós nessa área também. E aí um grande amigo de infância chega para mim e fala assim, olha, surgiu uma oportunidade da gente desenvolver um sistema para Vale, só que a gente tem que desenvolver, a gente tem que ter uma empresa, né? E o seu currículo já é interessante, então eu preciso de você com o teu currículo dentro da nossa empresa para ter envergadura para Vale nos contratar. Falei, vamos nessa. Claro que né? sim. Seja o que Deus quiser. Trabalhando numa empresa durante o dia e à noite desenvolvendo sistemas para Vale, né? Lá fomos nós, a Vale, a mineradora, né? A Vale do Rio Doce. Isso lá em São Paulo já, né? E sim. Aí e aquela história, né? Aí vem lá do nosso berço daqui, não está morto quem peleia, né? Você apareceu na frente, né? É um misto de angústia, desespero. Cavalo né? Encilhado não pode deixar passar. Não deixa, né? Ainda que ele seja chucro que nem um tordilho negro, né? Como diz o pessoal, né? Vá para cima. E aí, né? Fomos. Só que daí eu comecei a perceber o seguinte, né? Eu falava de bits e bytes, e sempre quando a gente sentava na mesa do board diretivo, que a gente chama da diretoria, a gente falava um idioma que eles não entendiam. Né? Eles falavam de ROI, de payback, de TIR, de não sei... Era uma linguagem que daí a gente não entendia também. Né? E era esse o idioma deles. Eles nunca iriam aprender o nosso de tecnologia. Lá fui eu fazer um MBA em gestão de negócios e marketing. Achei aquilo... Mais um para o currículo. Mais um para o currículo. Achei aquilo maravilhoso. Depois fiz um mestrado em administração. Depois um doutorado em administração. Aí depois fui fazer um MBA, um mestrado em gestão de instituições de ensino superior, porque daí já entrou Dormia nessa época ou não? A ISIC Internacional no meio do caminho. Não, é a trajetória, né? Não tem como escapar. E aí agora a minha querida esposa, né, a Tatiane, ela terminou o mestrado dela nos Estados Unidos e virou para mim assim, falou, meu bem, terminei meu mestrado. Eu falei, que bom, meu amor, nota 10.
vamos em frente. Então, e eu já vou fazer meu doutorado agora também. Falei, olha, legal, mas não quer dar um tempinho ali de uns 6 meses para esfriar a cabeça? Falei, não. Eu vou aproveitar que eu já estou no ritmo e já vou entrar no doutorado. Falei, ótimo, vá mesmo, né? Vá mesmo que vai ser bom. E ela continuou falando assim, pois é, eu te matriculei também. Eu falei, mas meu amor, eu falei, não precisa, né? Eu já tenho um doutorado, para que mais um, né? Mas os meninos que estão aqui, né, e os que estão em casa nos ouvindo, vocês sabem, né, tem 2 tipos de homens nessa vida, aqueles que sabem que as mulheres que mandam, aqueles que ainda vão descobrir, né? E você que está me ouvindo em casa, olhe para o lado, para sua esposa, o sorrisinho que ela está dando para você agora, que ela sabe disso desde 1900 e bolinha. Não, é brincadeira, né? Na verdade, é muito bom fazer as coisas em família, né, e fazer elas conjuntamente. É meu 2º doutorado, mas eu vou dizer que ele é muito mais saboroso que o primeiro, né? Porque a gente está fazendo junto, está se divertindo e é uma coisa muito, muito gostosa. Essa é a parte acadêmica do negócio. E numa fase mais madura também, né? Claro, claro. Tem outro nível de aprendizado. Sim, você curte muito mais, é bem mais interessante. Alexandre, chegou a hora do momento mais difícil do Encontro Casual aqui, que é a escolha musical. O que você separou pra gente? As 2 primeiras do programa, por favor. Olha, eu gosto muito de uma música chamada Trem Bala. Né, eu acho ela fabulosa, é da Ana Vilela, né? Da primeira vez que eu escutei ela, eu achei ela uma verdadeira poesia. E ela é uma lição de vida, né? Porque quando você para pensar no ritmo acelerado que a gente enfrenta hoje em dia, tem muita gente aí querendo ser o cara mais rico da UTI e talvez o bilionário do cemitério, né? Porque corre na roda do hamster e não vai chegar a lugar nenhum. E a gente precisa desse equilíbrio na vida da gente, né? E o Trem Bala, ele é maravilhoso nesse sentido, né? Ele te dá um chacoalhão dizendo assim, cara, existe mais do que apenas o trabalho. Existe família, você tem que cuidar da sua saúde, cuidar do seu emocional, cuidar do seu psicológico, cuidar do seu físico, tem todo esse processo. E a Trem Bala, ela, no ritmo dela, ela já leva a gente nesse caminho. E uma outra que é tão poesia, talvez até mais, né? É aquela famosa música Céu, Sol, Sul, né? Daqui do Rio Grande do Sul, que assim, eu gostaria muito que o mundo inteiro tivesse a possibilidade de entender o que essa música fala. Né? Acho que ela devia ser traduzida para o inglês também, talvez para o mandarim, né? Porque ela é poesia pura, né? Ela embalou a minha infância e passei anos sem ouvi-la, e quando eu tive a oportunidade uma vez de novo, vindo visitar meus pais, né? De manhã cedinho meu pai acordou, fez o chimarrão, sentei do lado dele, né? E daí quando, até fiquei emocionado de falar isso, mas aí ele colocou a música de novo. Quando eu ouvi aquilo ali, eu falei, poxa vida, né? Olha só a riqueza que a gente tem no nosso estado, o que a gente tem de bonito e o quanto que um ser humano, quando ele para, né? Iluminado um pouco talvez pela inspiração, né? Mas outro tanto também pelo raciocínio, pelo intelecto, como ele é capaz de tocar outros seres humanos, né? E trazer lições de vida, né? Acho que o autor dessa música nem existe, não está mais entre nós, né? Ele está em outro lugar, né? Mas ele continua, né, tocando os corações das pessoas e indicando o caminho para as pessoas, né? Basta apenas a gente parar e ouvir às vezes. Acho que isso que é importante. Inclusive, nas enchentes, né, essa foi a canção escolhida aí né? Para levar o Rio Grande do Sul pelo Brasil afora, nesse momento tão difícil que a gente passou. É o Encontro Casual aqui na Unijuí FM, recebendo o Alexandre Weiler. Claro que a gente vai seguir a conversa. Agora vamos parar aqui um pouquinho para o lanchinho da Idere Gastronomia e depois voltamos com mais conversa, música no Encontro Casual da Unijuí FM. Muito bem, estamos de volta aqui no Encontro Casual, seguindo a conversa com o professor, consultor de carreira e negócios e diretor da ESIC Internacional, Alexandre Weiler. Alexandre, a gente não chegou na ESIC ainda, né? Não chegou em Curitiba ainda. Temos um limite de tempo aqui, vamos pular um pedaço da tua trajetória para chegar em Curitiba. Como a ESIC acontece nesse processo? Como você é apresentado? Chega em Curitiba pela ESIC? Sim, eu fui para Curitiba através da ESIC Internacional, né? A ESIC Internacional era um projeto bem interessante. Quando eu soube da existência dela, porque normalmente essas escolas de negócio de ponta, elas não vêm para o Brasil.
com a sede delas, né? Porque isso significa colocar a mão no bolso e investir no nosso país. Elas vêm para o nosso país buscar as melhores mentes, né? E levam essas mentes e cobram bem caro pelos MBAs que você faz no exterior, né? Então, para você ter um diploma internacional, a sua oportunidade seria, né? Justamente você ir para um outro país, né? E pagar lá $100 mil, $150 mil, $200 mil, $60 mil por um MBA. Aí multiplica isso por 5, por 6, aí você já imagina o quanto que isso custa. E mais viver naquele país, né? Então, às vezes, você investe aí quase $1 milhão nessa brincadeira aí, né? E aí, quando eu soube que vinha uma escola de negócios de ponta para o nosso país, eu quase falei assim, truco, ladrão, né? Será que vai acontecer mesmo, né? Não, mas a ESIC Internacional vem e tudo mais. Eu disse, poxa vida, eu quero participar desse projeto, quero poder participar desse processo. E tive a felicidade de o currículo ser aceito, de poder engajar. E eu até brinco, né? Para o campus brasileiro eu tenho a plaquinha de patrimônio 001. Né? Estou lá há 24 anos, no ano que vem serão bodas de prata, serão uns 25 anos da presença desse campus aqui no Brasil. Fora do Brasil, ela tem quase 80 anos. Né? E surgiu na Europa, mas está com um birô próprio negócio na China, está nos Estados Unidos. Está nos 4 nos continentes, enfim. Só não está no Polo Norte, no Polo Sul e na Oceania, né? Mas no resto ela está. E tem esse. Mas no Hemisfério Sul, o único lugar onde ela está é em Curitiba, né? Com campus próprio. E aí nós expandimos um pouco mais no Brasil para algumas outras instituições de qualidade, como a Unijuí, né? Com parceiros, né? Então tem essa extensão aí com alguns tentáculos. Mas a ideia era justamente, vamos engajar naquele projeto, vou ficar uns 4, 5, 6 anos, vou ver como é que é esse negócio de uma escola de negócios internacional, né? Eu vinha da parte de tecnologia, mas agora já com berço dentro do processo de gestão. E uma escola de negócios, então aí tinha, como o pessoal fala hoje em dia, deu fit, né? deu match. E aí, poxa vida, deu muito certo. E aí já se passaram quase 24 anos, indo para 25, e não saí de lá. Não que não houvessem outras propostas. Eu até brinco que num ano ruim eu recebo 5 ofertas de emprego. Num ano mais movimentado, aí são 10, 12, 15, às vezes até 20 ofertas de emprego. Mas você poder estar numa instituição que oferta para brasileiros a possibilidade de ter um diploma internacional de alta qualidade, sem que esse profissional tenha que abortar, né, ou dar uma pausa na sua carreira no Brasil. E isso é complexo, né, porque às vezes você vai para o exterior, quando você volta, aquela cadeira não está mais disponível para você. É né? o mais comum de acontecer, inclusive. Você tem que ainda cortar o seu salário, né, e começar a gastar em euro ou em dólar. Né, e vivendo uma cultura diferente, poxa vida, né? Você ter um diploma internacional, ter acesso a essa qualidade e, aliás... Com esse reconhecimento com que a esse ESIC reconhecimento, tem, né? com esse prestígio, né? E a gente também oferta módulos internacionais. Agora há pouco eu estava num programa ao vivo, né? E a gente estava lançando o módulo internacional Europa, que está disponível agora para todos os alunos, todos os professores e todos os colaboradores da Unijuí, né? Aliás, estão convidados a estar conosco no ano que vem, do dia 30 de março até o dia 6 de abril. Missão internacional, né? Missão internacional para a Europa. Então, essas e outras coisas mais. A gente consegue prover isso para brasileiros? Falei, poxa vida, eu tenho que fazer parte disso. E o fato de estar lá nesses 24, 25 anos é porque realmente você poder fazer parte de uma coisa que você acredita e que você vê a diferença na vida das pessoas é uma coisa que não tem preço, né? Ali na ESIC Internacional, sim, estudam pessoas de sobrenomes famosos. A Daiane dos Santos fez nosso MBA, o Vanderlei Silva, campeão internacional, já fez nosso módulo internacional. Nós temos hoje executivos, diretores do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que está lá em Washington, nos Estados Unidos. Temos ex-alunos nossos que são diretores da Ernst Young em Manhattan, nos Estados Unidos. Temos alunos nossos hoje que estão na Bélgica, na França, na Alemanha, no Chile, na Argentina. E alguns deles, o pai era pipoqueiro. A mãe era cabeleireira, né? Então, quando você olha e vê essas pessoas mudando a vida delas, você descobre que não existe melhor caminho para você melhorar de vida. E quando eu falo de melhor caminho, estou falando de um caminho bom, sólido, ético, de qualidade, etc., que é a educação de qualidade.
né? Não existe melhor caminho na face da Terra. E você poder participar disso, né? Participar dessa transformação na vida das pessoas. Eu hoje já estou encontrando lá alunos que fizeram nossa graduação, fizeram nosso MBA, que os filhos fizeram o colégio, fizeram o colégio, e agora o filho já está vindo fazer a nossa graduação aqui no Brasil, ou, né, nós temos hoje o link para eles poderem estudar na Europa, estudar nos Estados Unidos, né, estudar na China também, se eles quiserem, né? A gente abre essas portas para brasileiros também, se querem ir fisicamente até lá. E aí isso está acontecendo. Então, você vê a transformação de verdade na vida das pessoas. Pois é, eu vou usar um clichê aqui que é assim, essa transformação que você fala é a melhor recompensa. Você ocupa hoje o cargo de diretor-geral, mas como professor, que o professor é o principal agente de transformação, ele está ali, né? Sim. É a melhor recompensa que um professor pode ter, ver essa transformação que ele fez parte como agente da educação, transformando a vida de uma pessoa? Sim. Eu seria capaz de dizer o seguinte, né? Eu estou diretor, mas eu sou professor. É professor. Né? Professor é professor. Eu sou professor porque não existe coisa mais saborosa na face da Terra do que você poder participar da transformação e da vida das pessoas. E quando você faz isso genuinamente, né? Quando você entra em sala de aula e realmente você se preocupa com o seu aluno, você se preocupa em trazer o que há de melhor, e se você se preocupa em desenvolvê-lo de todas as maneiras possíveis, ele sente isso. E aí ele se engaja e ele se joga. Eu até brinco, na música baiana, mas ele se joga, né? Ele segura na mão de Deus e vem, né? E isso é muito legal. Isso não tem preço, né? Então, por coincidência também, agora há pouco eu estava atendendo uma repórter do Sinep, do Sindicato das Escolas Particulares. E o tema da entrevista era justamente uma preocupação muito grande de que, infelizmente, a quantidade de professores está diminuindo, né? E é uma carreira que não está mais sendo tão procurada assim. E eu gostaria de fazer um apelo para todo mundo que está ouvindo a gente, né? Invistam nessa carreira, né? Políticos, valorizem mais os professores, né? Criem normas para isso. Sociedade, valorizem os professores, porque cada vez menos nós temos menos professores e com isso também cai a qualidade ao longo do tempo, né? Então e não tem como ter uma sociedade de qualidade sem bons professores, porque eles são o alicerce de tudo, né? Eu lembro da minha infância, a gente tinha um respeito, né, uma veneração pelos professores. Veneração, essa é a palavra. Porque eles eram a fonte do conhecimento e outras coisas mais. Claro, hoje nós temos outras fontes de conhecimento também, mas a formação integral do ser humano, ela vem justamente dessa coisa completa, né, que só um outro ser humano é capaz de trazer. Pois é, e não conheço nenhuma carreira que não passe por professores, né? Verdade. A cultura hoje é globalizada, né? O mundo se conecta muito rápido com informações. O quanto uma instituição como a ESIC e o que ela faz e representa facilita isso e expande ou acelera o desenvolvimento humano. E aí estou falando, claro, da ESIC Brasil, aqui de Curitiba, da América Latina, na verdade, né? Possibilita para as pessoas daqui, né? Elevar esse nível cultural. Antes de mais nada, essa caneca aqui é para mim. Essa caneca aqui foi uma gafe do primeiro bloco, que agora, corrigida no segundo, o presente do Encontro Casual para o nosso convidado. Deve. Amei o presente, gente. Que delícia. E posso levar comigo depois? E pode levar, claro. Queria agradecer a Unijuí, a Unijuí FM também, e a todos os amigos, porque olha que presente mais legal. Eu adoro caneca. É bom demais tê-la conosco. Então, o que é possível fazer, né? Depois de passar por tantos países e conhecer tantos profissionais e empresários de tantos países distintos, eu às vezes tenho vontade de pegar os brasileiros e dar um chacoalhão e dizer assim, porque às vezes a gente nasce com a síndrome de lagartixa que nunca vai chegar a jacaré, né? Ou a gente sai a síndrome do patinho feio, ou também o pessoal fala muito a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Temos isso ainda, né, Alexandre? Algumas pessoas têm isso, né? Algumas pessoas têm isso. Claro que quando eu vejo o que a Unijuí e outras instituições sérias têm feito aqui na região e em outras regiões, né? Criando ambientes de inovação, hackathons e uma série de outras coisas, eu digo assim, não. A transformação está começando a acontecer. Está acontecendo. Está começando a acontecer e é muito importante que todos se engajem nisso, né? Que todos vistam essa camisa. Porque quando você olha ao redor, o pessoal gosta muito de falar da Europa, dos Estados Unidos e etc. Eu sempre digo assim, não vá lá só visitar, vai lá viver. Mas passe lá uns 6 meses, 7 meses, 8 meses.
tem muita coisa boa. É organizado, né? Tem mais segurança, existe uma seriedade maior em algumas coisas, não em tudo, abra o olho, que isso é muito importante. Mas quando você olha o nosso país, os países têm abundância única de matéria-prima, fontes energéticas, mercado consumidor, não vou dizer extremamente bem desenvolvido, mas num grau de maturidade muito interessante. Não é por nada que as grandes marcas adoram vir para cá, né? Tem um povo maravilhoso, tem suas exceções, como tem em todos os lugares, mas um povo maravilhoso e gestores extremamente competentes. O brasileiro, quando aprende as ferramentas certas, aprende as metodologias, não se deixa levar por aquela história de apenas comprar um diploma no menor tempo, no menor custo, no menor esforço. Quando ele realmente traz para ele vira um profissional de alto nível, porque nós somos criativos e inventivos. O pessoal fala de pensar fora da caixa. O brasileiro nem entra na caixa, né? O famoso se vira nos 30, mas esse famoso se vira nos 30 com criatividade, conhecimento, metodologia e ferramentas, torna o profissional brasileiro um dos melhores gestores que existe na face da Terra, né? E isso é muito importante as pessoas saberem, né? Então, você que está em casa, olha no espelho e diga assim, você tem todo o potencial da face da Terra, busca apenas conhecimento de qualidade, busca instituições que realmente vão agregar para você. E aí o céu vai ser o limite para você. Chega de síndrome do vira-lata, né? Chega de síndrome do vira-lata, nós temos tudo à nossa disposição. Em relação à América Latina, nós somos uma potência. E só fazendo negócios ali a coisa já vai embora. A gente não precisa pensar no resto, mas também temos totais condições de agir muito bem em relação ao resto do mundo. Então, honestamente, nós temos... O nosso país ele precisa deixar de ser o país da potência, da potencialidade, quem sabe um dia, para ser o país da excelência, né? E nós temos totais condições de fazer isso. Isso sem sombra de dúvida. Eu quero explorar aqui um outro lado, que é o gestor de carreiras, né? O Alexandre que dá dicas, enfim. E você falou, toca num ponto aqui em relação aos brasileiros, que é da criatividade. Por outro lado, não somos tão reconhecidos pela nossa organização, ao contrário disso. Por que é tão difícil, vou falar do Brasil, né? Sim. Mas as pessoas, em geral, Alexandre, ter esse planejamento, essa organização, que é fundamental, né? Como você disse, talento é bom, é importante, mas se não tiver uma constância, uma determinação, né, um esforço em seguir um caminho, um planejamento, sim, fica muito, muito mais difícil, né? Sim, sim. Eu diria que o segredo hoje, né, para você crescer na vida, seja você empreendendo, tendo seu próprio negócio, ou você vendendo as suas horas e sendo gestor, administrador, ou trabalhando para alguém que é um empreendedor. Porque a gente precisa dos dois, né? E aí você precisa olhar para você mesmo quais são as habilidades e competências que você tem e qual é o planejamento que você quer ter para a sua carreira. Mas eu diria o seguinte, né? Procure primeiro uma boa graduação. E uma graduação de qualidade, de uma instituição realmente que seja séria. Não tome atalhos. Às vezes a gente tem aí as pessoas com 18, 19, 20 anos de idade dizendo assim, vou fazer um tecnólogo, né, de só 2 aninhos. Eu vou fazer online, em qualquer lugar e de qualquer jeito, né, aquela do menor tempo, menor custo. Não faça isso. É só um diploma, vou ter um diploma. É só um diploma. Depois dos 50, se você está com 50, 60 anos, você vai ter mais 2 carreiras até o final da vida. Você está na metade da sua vida profissional. Esqueça essa história de se aposentar aos 50, 60. Antigamente o pessoal aos 50, 60 já olhava ao redor e procurava a cadeira de balanço, o ponto de crochê, a vara de pescar e a casa de praia que ia comprar, né? Hoje em dia, 50, 60, você está na metade da sua vida profissional, porque vai ficar cada vez mais para frente. O mundo está mudando e vai mudar cada vez mais. Abra o olho quanto a isso. Não espere para o mundo acabar embarrando para morrer encostado, né? As coisas serão realmente bem diferentes. Então, faça uma boa graduação, né? Porque, às vezes, a geração atual, a Y e a Z, ela acreditou em alguns contos do vigário. A primeira delas é o famoso empreendedorismo de palco, né? Ou seja, eu vou ficar bilionário aos 18, 20 anos de idade com uma ideia mirabolante que eu tive, né? Assim como o Zuckerberg ficou, como o Bill Gates ficou e como o Steve Jobs ficou. Que são 3 só, né? Só, muito né? mais. Exato. E o Cortella tem uma frase para isso, né? Ele fala que o filho dele chegou e falou isso para ele. E o Cortella virou para ele e falou assim, quer saber, filho? Mas olha de onde esses caras desistiram. Desistiram de Harvard. 1 ano em Harvard vale, às vezes, numa unisquina,
Uma semana em Harvard vale o que em 6 anos que você fez uma Unisquina, né? Não numa instituição séria como Unijuí, por exemplo, né? Mas os alunos que são sérios falam, né, que as outras são Unisquinas que tem por aí. Unisquina, né? É bom. Então você pode passar 10 anos numa Unisquina, é melhor ficar uma semana em Harvard, né? Aí ele falou assim, filho, entra em Harvard, consegue entrar primeiro e fica lá 2 anos. Ficou 2 anos, aí você pode desistir. Essa é a primeira coisa. Né? Então, tá ali o primeiro caminho. Então, não caia no conto do vigário do empreendedorismo de palco. Daquele cara que vem colocar um videozinho no YouTube dizendo que ele ficou bilionário. Aí você vai olhar, ele é dono de uma empresa, né? Que é ele mesmo e é uma empresa que dá curso de vender curso e no final das contas é só para enganar as pessoas. Né? Então são 3 contos do vigário que nós temos aí. O primeiro deles é achar que você, empreendedor de palco, você vai ficar bilionário. O segundo, que veio logo depois, é achar que você vai ficar bilionário investindo sua mesada. Né? Então eu vou fazer trade e vou encontrar algumas maneiras de fazer isso do dia para a noite e daí o futuro está aí, né? Papai e mamãe vendo tudo que vocês têm, deem para mim que eu vou só administrar e viver de renda. Esse é o segundo conto do vigário. E o terceiro agora é acreditar que fazendo apostas online você vai ganhar a sua vida. Cuidado, hein? Ir pro tigrinho. Novas gerações têm 3 grandes buracos na sua vida aí. Fuja deles como o diabo foge da cruz. Então, uma boa graduação, uma boa pós, um segundo, um terceiro idioma, está cheio de aplicativo gratuito para você aprender. Busque experiência internacional e busque experiência prática. Né? Com essa mãozinha cheia aqui, o céu é o limite. E aí também, comece a olhar ao redor. Né? Nós temos os outros estados. Né? Junte-se com os outros estados, deem as mãos. A ISIC Internacional está lá em Curitiba, a Unijuí está aqui no Rio Grande do Sul. Nós estamos dando as mãos e cada um trazendo o que tem de melhor. Né? A reitoria aqui, os vice-reitores aqui, os professores aqui, olharam ao redor e disseram o seguinte, olha, nós somos uma potência, mas nós temos pessoas que podem somar conosco. Nós lá olhamos, somos uma escola de negócio internacional, mas nós temos como contribuir uns com os outros. E faça isso acontecer. Olhe para o Paraguai, olhe para o Uruguai, olhe para a Argentina, né? Deixe a rixa com os argentinos apenas para as piadas e para as brincadeiras. Mas no mundo dos negócios, vamos começar a dar as mãos e atuar conjuntamente. É isso que os países da União Europeia fazem. Né? Eles tiveram 2 grandes guerras mundiais, se mataram por todos os lados e hoje eles andam de mãos dadas como um único bloco. E isso faz eles terem excelentes resultados. Né? Então, querendo ou não, a gente só tem a ganhar enquanto que a gente soma forças, né? E olha para o outro, vê o que o outro tem de melhor, né? E os 2 juntos, porque daí não é só uma progressão aritmétrica, é uma progressão geométrica, né? 2 mais 2 não é 4, é 12, 23, onde você cresce com uma velocidade muito grande. Vou falar de uma síndrome que talvez perpasse gerações, que é a síndrome da Alice no País das Maravilhas, que não sabe para onde ir e aí qualquer caminho serve, né? Ainda sofremos disso e como nos livrar disso, traçando um objetivo de, pelo menos, querer chegar a tal caminho, em tal lugar, Alexandre? Genial você trazer isso, porque é o famoso deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Zeca Pagodinho, né? Só ele que enriqueceu com isso, né? Não deixa isso acontecer na sua vida, né? Porque quando você deixa a vida te levar, né? Você não fica estagnado, você não fica no mesmo lugar. Você se movimenta assim, né? Isso sempre é verdade. Mas normalmente é para trás e numa direção que você não quer. Né? Então não deixe que os outros assumam as rédeas por você. Você apenas terá o seu caminho se você efetivamente tiver boas ideias vêm de boa formação, isso tem que virar planejamento e planejamento bom tem que ser implementado e constância. O pessoal antigamente falava, né, para ser um homem completo e para ser uma mulher completa, você precisa escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho. Mas isso não é verdade. Né? Para ser uma pessoa completa de verdade, você precisa ter um filho ou uma filha, mas criá-la para que ela se torne um cidadão e uma cidadã de bem. Você precisa não apenas plantar uma árvore, mas cuidar delas até que ela seja capaz de dar bons frutos. E não é apenas escrever um livro, mas escrever um livro que realmente mereça a pena ser lido. Né? Porque senão é uma verborragia que não agrega em nada. Né? Então, são essas coisas da vida e todas elas exigem sorte. Mas o que é sorte? É quando a oportunidade se junta com o preparo.
né? As pessoas, às vezes, até quem está em casa pode talvez lembrar de algum familiar que adora contar histórias tristes, né? Tudo na fala dele, tudo de bom acontece com os outros, tudo de ruim acontece com ele, né? Até aquela brincadeira, até do dia que choveu sopa, o coitado tava de garfo, né? Então, aí quando você olha alguém assim, diz, ó, a vida ou azar, você tem que dar um chacoalhão nessa pessoa e dizer o seguinte, olha, oportunidade aparece para todo mundo, mas só pode aproveitar quem está preparado, né? Então, comece a se preparar um pouco mais, né? Comece a olhar ao redor e ver quais são as oportunidades. Comece a planejar isso. Uma das coisas, né, além de ser professor, diretor e etc., de tantas pessoas pedirem, eu também enveredei num alter ego de ser consultor de carreira e consultor de negócios, né? Eu ajudo as empresas a modelarem os seus negócios, a inovarem, a se reinventarem. E como as pessoas fazia isso com as pessoas jurídicas, né, que eram as empresas, um monte de pessoa física também começou a erguer a mão, né, e o que eu faço com a minha carreira? Eu falei, não, tá certo, vamos começar a planejar esse negócio direito. E uma das coisas que as pessoas mais perguntam, né, o que eu preciso fazer, né? Planeje. Comece a olhar para o futuro, exatamente quais serão os cargos que nós teremos no futuro e como você pode se preparar para ir para o futuro, porque antigamente a formação era linear. Você tinha que fazer uma graduação, uma pós, um doutorado e um mestrado naquela linha. E eu, quando eu olho a minha carreira, eu fiz exatamente o oposto, né? Eu bati em N locais diferentes, mas por sorte, e talvez por bênção ou por alguma outra coisa, eu me tornei justamente aquele profissional que o mercado estava precisando, que entendia de tecnologia, que entendia de gestão, mas que entendia de mercado também. Uma sorte também, como dizia o Tiger Woods lá, né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, né? Quanto mais eu me preparo, mais sorte eu vou ter. Estava preparado em várias áreas. Né? Exato, exato. E aí num belo dia de manhã, a PUC me liga e fala assim, precisamos de um professor de MBA para dar e-commerce. Porque 7 professores diferentes já colocamos aqui não deram certo, né? Colocamos um cara de tecnologia, não deu certo. Colocamos um cara de mercado, não deu certo. Colocamos um cara de gestão, não deu certo, né? Então precisamos de alguém aqui. E eu, na época, só tinha 24 aninhos na cara para lecionar MBA na PUC de Curitiba, né? Cheguei lá, o cara mais novo tinha 35, ou seja, eu tinha 11 anos a menos do que o cara. Mas tudo bem, entrei em sala de aula, mas pelo fato de ter uma formação na área de tecnologia, de mercado e experiência de gestão, né, eu consegui agregar valor a eles. E eles perceberam desde o primeiro minuto que eu tinha humildade acadêmica, ou seja, que eu não tinha arrogância nem prepotência, e que estava lá apenas disposto a compartilhar com eles e construir conhecimento junto com eles, de acordo com a necessidade deles. E com tarefas práticas para eles levarem já no dia seguinte para as empresas deles. Pronto. Nunca mais saí, né? Desde a mais tenra idade, já entrei como professor de MBA numa escola extremamente renomada. E isso foi acontecendo com todas as outras instituições que vieram pela frente, né? Às vezes eu chego no board diretivo de uma empresa, o pessoal lá tem 60, 70 anos, né? O pessoal lá é milionário, bilionário, construiu a empresa do zero, né? E quem sou eu na fila do pão perante esses caras, né? Mas ainda assim, eu tenho com o que agregar. Mas eu, na minha humildade, eu preciso ouvi-los, eles, na humildade deles, precisam me ouvir também, e nós precisamos nos encontrar no meio do caminho e traçar esse caminho juntos. Isso vale para empresas, isso vale para a vida pessoal de cada um, né? Eu não tenho todas as respostas para o seu futuro, né? Mas, com certeza, se nós sentarmos juntos e começarmos a conversar e nos debruçarmos conjuntamente com reta intenção sobre isso, o céu será o limite. O céu será o limite. Vamos dar uma pausa na conversa e ouvir mais música, Alexandre. O que a gente ouve agora? Poxa vida, bom, tinha que ser mais uma gauchesca, né? E uma outra em inglês, né? Então vamos lá. Tem uma música do Phil Collins que eu acho muito bonita, que ela é Another Day in Paradise, né? A tradução literal seria Um Outro Dia no Paraíso. Exatamente. Né? Eu recomendo sempre que as pessoas procurem a tradução dela, porque ela é... Acho que a expressão que eu vou usar ela é um pouco forte, mas ela é um tapa na cara da gente, né? Ela é um chacoalhão na gente, dizendo que às vezes a gente tem que sair um pouquinho daquilo que a gente vê e daquilo que a gente acredita. Porque ela conta um pouquinho a história de uma pessoa que sofre necessidade numa grande cidade e as pessoas passam ao redor dela como se ela não existisse, né? Isso é muito importante, às vezes, dar esse chacoalhão na gente. E é uma música que tem uma melodia lindíssima, né? E a voz do Phil Collins. E do Phil Collins também. E quem escuta ela não tem ideia de que a letra diga aquilo, né? Então, essa música eu adoro. E a outra, a Querência Amada, do Oswaldir e Carlos Magrão, que é
é uma outra poesia também que não existe igual na face da terra, né? É fantástica também, extremamente inspirada. Há quem diga que é o segundo hino do Rio Grande do Sul, né? Quem sou eu para falar sobre isso? Quem somos nós para falar? Mas com certeza deveria ser. Ele tá na lista ali, né? Tá na lista. Edere Gastronomia, a gente vai fazer mais um lanchinho aqui, também agradecendo aos Móveis Casa Elisa, que está conosco, ao Laboratório de Comunicação e a todos os apoiadores aqui do Encontro Casual. A gente faz um intervalo, depois voltamos com o bloco final do programa. Depois do intervalo, nós estamos de volta recebendo aqui o Alexandre Weiler, que é o diretor da ESIC Internacional, professor, consultor de carreira e negócios. Vamos falar da missão internacional, porque ela é um capítulo à parte. Você veio aqui também para falar disso, dessa parceria que existe com a Unijuí e a ESIC. Alexandre, o que é essa missão internacional? Para quem chegou agora, missão internacional, o que vamos fazer nessa missão? Conta aí para gente. Pois é, né? Essa parceria da ESIC Internacional com a Unijuí, ela traz vários benefícios, né? Para o empresariado da região, para os alunos, para os professores e para os colaboradores da ESIC Internacional, para toda a comunidade, né? E uma delas é justamente os módulos, né? Então, são módulos internacionais, módulos nacionais. Esse ano, inclusive, nós tivemos o prazer de receber o primeiro módulo da Unijuí lá em Curitiba. Né? Foi um ônibus inteiro daqui para lá, foi uma alegria receber vocês lá com a gente, foi muito legal. Eu abri espaço na Volvo para receber o pessoal do Unijuí que foi, e foi interessante que foi vice-reitor, né? O professor Daniel, vice-reitor foi, né? O professor Argemiro do programa de doutorado, né? A professora Euzélia, né? Marivane, tantos professores, eu até vou parar de citar nomes, porque se eu esquecer alguém, por favor, professores, hein? Nomes de peso aqui da Unijuí. Por favor, né? E foram alunos daí do doutorado, do mestrado, da pós-graduação e foram alunos da graduação também. Foi um grupo, né? Quase 50 pessoas, foi muito legal. Viajaram, né, foram de ônibus para lá e aí chegaram de manhã cedinho lá e aí eu consegui abrir espaço para eles na Volvo. A Volvo, a fábrica da Volvo fica em Curitiba e ela tem um museu de inovação lá que é fantástico, fantástico. Você apenas não vê as coisas, mas você interage com as coisas, né? Então, lá, por exemplo, tem um caminhão que tomba. Né? Você entra no caminhão, coloca o cinto de segurança e ele tem todo um sistema de engrenagens robóticas, né? Que ele joga o caminhão no chão, né? Então você tem a oportunidade de você experimentar isso, né? Você tem uma imersão 3D com colisão, que você vai num carrinho lá e tem a impressão de bater, né? Dirigir um caminhão, tem muita coisa que você faz lá e que realmente é bem interessante. Passaram também vários dias lá visitando a cidade, né? Porque Curitiba foi eleita a Smart City, né? A cidade mais inteligente do mundo hoje, né? Ganhou o prêmio lá em Barcelona. Então, passaram visitando lá esses locais todos, né? O que se faz lá justamente para ter atingido esse patamar, né? Então, por isso que eu sempre falo, né? Olha só, foi uma cidade brasileira, não foi uma cidade norte-americana, francesa, alemã, australiana ou canadense, né? Foi brasileira. E não foi nós que escolhemos também, né? E não fomos nós que escolhemos, né? Vamos deixar claro antes que pensem. Não tinha um jurado brasileiro lá, né? Então, isso é muito importante. Então, dá para fazer mesmo. E mesmo o que a Unijuí está fazendo aqui na região. Os centros de inovação que ela está colocando em Santa Rosa, Panambi, né? Aqui em Ijuí e tantas outras cidades aqui da região noroeste são invejáveis, são fantásticos, né? Então, isso é bem interessante. Então, recebemos o módulo nacional, mas com diploma internacional, porque mesmo em Curitiba nós fornecemos um certificado internacional para quem vai, né? Então, os nossos professores, alunos da Unijuí já voltaram com um certificado internacional. E, claro, né, tiveram aula com executivos de grandes empresas que nós temos lá na ESIC Internacional. E agora, né, estamos aqui lançando mais uma coisa bem interessante. Muito provavelmente para o ano que vem teremos mais um módulo nacional, né, novamente para Curitiba, todos convidados, vai ser uma alegria receber vocês lá. Mas do dia 30 de março de 2025 até o dia 6 de abril de 2025, nós teremos o módulo internacional para a Europa.
Esse módulo internacional, ele é exclusivo para alunos da ESIC Internacional. Alunos, professores e colaboradores da ESIC Internacional, América Latina, etc. Mas a gente abre ele para os parceiros. Então, como a Unijuí é parceira da ESIC Internacional, alunos de graduação, lato sensu, né, pós-graduação, extensão ou até mesmo mestrado ou programas de formação executiva, doutorado da Unijuí podem. Colaboradores também estão convidados. Vai ser uma alegria ter vocês conosco e professores também. Né? O que se faz nesse módulo internacional? As pessoas perguntam, né? Que vantagem Maria leva? Né? Por que eu vou num módulo internacional? O que é essa missão? Né? O que é essa missão? Bom, primeiramente que ela tem períodos vivenciais, ela tem missões empresariais, ela tem rodadas de negócio e tem masterclass que a gente chama. Né? Então, você terá aulas com professores de primeiríssimo nível. Né? Você vai ter aula com o executivo do Banco Mundial, com consultor do FMI. Né? Você vai ter... Quando que você teria a chance de sentar e ouvir este cara falar de como, por exemplo, o Banco Mundial vê os próximos anos? Né? E se a gente leva em conta o famoso follow the money, né? Siga o dinheiro, né? Se eles apontam uma direção, vale a pena você prestar um pouquinho de atenção. Pelo menos isso. Só um pouquinho, né? Não precisa muito, né? Mas você tem chance de ver isso em primeira mão. Você também terá a oportunidade de fazer city tour, conhecer umas cidades europeias maravilhosas. Tem uma etapa turístico-cultural, daí que você vai ter uma imersão. Né? As cidades lá, elas têm sabe aquilo que você via na Idade Média, na Idade Antiga, etc. Lá você vai ver e tocar, né? Desde as armaduras, os castelos. É uma coisa muito interessante também. Experiência gastronômica. Né? A gastronomia é uma coisa fantástica. Realmente eu digo assim, só por isso já valeria bastante a pena. E claro, né? Chega lá por 6, 7 horas da noite, o pessoal volta para o hotel, né? Daí uma parte vai para os restaurantes, outra parte vai dar uma passeada, tem uns museus, né, que são bem interessantes também, e uma parte resolve colocar o cartão de crédito no abate, né, que a gente fala. Né? E aí resolve sair para fazer compras, né? Porque realmente para nós brasileiros, aquelas marcas bem famosas, entre outras coisas, elas são muito acessíveis. Né? Então, isso é bem interessante também. Então, é um pacotaço completo que a gente fala, né? Uma imersão assim, sim, de intensidade também, né? De tudo genial. Isso em quantos dias? Uma semana. Uma semana. Sai num domingo e volta no outro domingo. E é aquilo que antes você falava, né? Cérebro que se expande e não volta mais para a situação anterior. Mas dá uma turbinada no currículo também, porque você volta de lá com 2 certificados internacionais. Né? Um do módulo e um outro, porque lá, durante esse período, você participa de um dos maiores eventos de negócios da União Europeia, que é o OEAS Business, né? Hoje é Negócios. Lá você vai ver entre 30, 35, às vezes chega a 40 executivos de grandes empresas que vêm contar durante um dia inteiro, cada um fala 10, 15 minutinhos, os seus casos de sucesso e de insucesso, porque você aprende com uma experiência positiva e com a experiência negativa você aprende muito também. Né? Então, vale muito a pena. Você vai lá ver um executivo da Sony, por exemplo, da Starbucks, da Heinz, então ele vem contar o que eles estão fazendo, da General Motors, da Tesla, né? O que estão fazendo agora para gerir pessoas, para a área financeira, para operações, para qualidade. Então é muito interessante. Público-alvo, todo mundo, porque o tema versa sobre habilidades diretivas. Né? Então, mesmo quem é da área da saúde, um médico, um dentista está estudando essa área, um engenheiro, né? Um professor, né? Quem é da área de gestão, qualquer área, um fisioterapeuta, né? Qualquer um sociólogo, vale a pena ir para um módulo internacional como esse, porque você vai agregar valor ao teu conhecimento. Né? Mesmo num nível aí, eu estou falando de níveis de graduação diferente, eu estou na graduação, sou um doutor... Vale demais. Eu me preocupo mais com quem está iniciando, não se sentir capaz de ouvir o diretor do FMI falando, sim, e acompanhar esse raciocínio, entendeu? Olha, talvez esse seja o temor. Sim. Me colocando no lugar de quem quer fazer. Não, e é importante você falar disso, né? O que a gente tem visto, né? O da graduação, ele acelera a aprendizagem dele quando ele vai para o módulo internacional. O doutor ou o empresário, né, tem muito empresário de alto calibre que ele recicla a informação, ele renova a informação. Então, isso é bem interessante. Né? Quem está na graduação acelera e quem está aqui em cima recicla. E o interessante é que todos eles se encontram no mesmo caminho e um contribui e soma com o outro. Certo. Então,
A característica do módulo é construída dessa maneira, porque ela não é pensada para potencializar apenas uma área específica. E essa é a 14ª edição, né? Então todas as outras sempre deram bastante certo. Informações importantes, o pessoal sempre pergunta, professor, e o idioma? O idioma é espanhol. Era a Espanha, né? Espanhol de Madrid. Nós entendemos ele perfeitamente. Um alerta importante, hein? 90% de quem vai nunca teve 1 hora de aula de espanhol e entende perfeitamente. Porque você não precisa falar espanhol nem escrever espanhol, você só precisa entendê-los. E nós sempre os entendemos muito bem. Porque o espanhol mais claro que existe, mais bem pronunciado, é o espanhol de Madrid. Então essa é a primeira coisa. O idioma não é uma barreira. E uma outra coisa, a gente sempre permite que leve um acompanhante, né? Por que a gente permite que leve um acompanhante? Porque daí normalmente o alvará de soltura sai mais fácil. Isso é muito importante, né? Segundo, que tem gente que convida o pai e a mãe, daí rola um patrocínio, né? E aí tem uma outra coisa bem legal que acontece. Lá em 2012 teve uma moça que chegou para mim e falou assim, professor, posso levar minha chefe? Na hora eu fiquei pensando, eu falei assim, poxa vida, mas essa menina é puxa-saco pra caramba, né? Foi a primeira coisa que eu pensei. Não aqui, é verdade, né? Porque tem gente que fala, né, que para subir na vida você tem que dar uma puxadinha, mas tem gente que resolve balançar, né? Mas essa exagerou, né? Claro. Não sei se foi eu o achei caso. que exagerou. Mas foi a primeira ideia que eu tive. Mas quando chegamos lá, a gestora vira para ela e fala assim, é aqui que você estuda? Ela falou, sim. E aí a gente já deu para perceber que a menina subiu no conceito dela. Com absoluta certeza. Porque realmente, procure aí, Ezique Poçuelo de Alarcón, né? Você vai ver, ela fica no antigo bosque de caça do rei, lá de Madrid. É uma coisa fabulosa, é uma coisa de outro mundo, né? Vale muito a pena. Você estará lá conosco em março do ano que vem. E aí, no avião de volta, avião aí chegando em Guarulhos, ela abre o celular dela, a chefe, abre o celular dela e ela regalou o olho e já automaticamente virou para a moça do lado e falou assim, olha, acabei de receber a confirmação de uma coisa que estava em gestação. Eu era candidata a assumir uma vice-presidência. Eu acabei de ser confirmada como vice-presidente, então eu não volto mais para Curitiba, eu terei que ir para a sede da empresa no Rio de Janeiro. Daqui eu já vou ter que remanejar minha passagem e já vou ter que assumir, agora mesmo, já a posição de vice-presidente. Mas me pediram a indicação de alguém para assumir a minha diretoria lá, e eu indiquei o seu nome. Naquela hora eu olhei para mim, e falei assim, meu Deus, essa menina é um gênio. É gol de placa, né? É um golaço, é um golaço. Então, leva teu chefe, vale bastante a pena, né? Tá aí a dica, né? Tá aí a dica que realmente vale a pena. Mas assim, né? Muitos também, às vezes, a primeira viagem internacional que fazem. 20, 30% às vezes é a primeira vez que voa de avião, né? Fique tranquilo, não tem problema nenhum. Você só precisa do seu passaporte. Então entra agora no site da Polícia Rodoviária Federal, preenche lá todos os dados, escolhe o lugar para você retirar seu passaporte, passaportezinho na mão, o céu é o limite, né? Eu te recebo no aeroporto de Curitiba, né? Daqui para Curitiba tem ônibus leito, tem ônibus normal, tem voo que sai daqui nas cidades vizinhas aqui, né? Então, vem para Curitiba, eu te recebo no aeroporto de Curitiba, você vai viajar comigo para a Europa. E eu só te largo quando a gente volta para cá de novo. Então, você não vai ficar sozinho, te garanto. Essa é uma viagem daquelas que transforma, dos sonhos e que transforma a pessoa, né? Com certeza, com certeza. Temos alunos nossos que já estão indo pela 7ª vez. Eles reservam tempo, né, para ir, né? E vale muito. Vagas limitadas, Sim, importante falar sobre isso. Infelizmente, né? só tem 20 vagas disponíveis, né? Só tem 20 vagas disponíveis, mais aqui para a Unijuí. Então, porque nós temos uma rede de parceiros, então a gente não pode estourar isso de uma forma muito além daquilo que... Porque nós temos que atender as pessoas com conforto, com qualidade e tudo mais. Se formos para lá com 60, 70 pessoas, não dá certo, né? Então... Você está interessado? Entra logo ali no site. Logo, né? Entra no site, se matricula. E vale muito a pena. Dá para parcelar em até 12 vezes, né? É o tipo de investimento que o seu eu do futuro, daqui a 10 anos, ele vai olhar para você no passado e vai te agradecer por ter feito. Tenho certeza que sim. Alexandre, a gente está chegando aqui ao final do programa. Está terminando já? Já está terminando, acredita nisso? Adorei. O que é bom, passa rápido, já dizem, eu né? acho que eu tenho que voltar de novo aqui, porque eu adorei essa conversa. Meu Deus do céu, que coisa mais gostosa. Vamos fazer o quadro existencial aqui? Vamos lá. Como é que é esse quadro existencial? Esse quadro existencial é o segundo mais difícil do programa. São perguntas filosóficas.
para um filósofo aqui vai ser barbada, né? Sou um amigo da filosofia. Para ser filósofo, eu vou ter que comer muito pudim ainda nessa vida, ou muito aipim, ou muita mandioca, ou muita macaxeira, né? Como quiserem no meio do caminho. Mas são perguntas profundas ou existenciais com respostas mais curtas, porque se a gente fosse a fundo nelas, a gente ficaria aqui boa parte do dia, pelo menos. Perfeito. Começando com qual é o maior sonho atual do Alexandre Weiler? Acho que o maior sonho é conseguir equilibrar tudo aquilo que um ser humano hoje precisa equilibrar, né? Vida profissional, vida pessoal, né? O psicológico, o emocional e o físico, né? Isso é muito importante, né? Conseguir justamente ter aquilo que é direito de todos nós, né? Ter uma vida boa, tranquila, serena, né? Numa família, num lar que seja acalentado e aquecido por carinho, por amor, por reconhecimento, né? E eu acho que todo mundo deveria ter direito a isso, né? E é uma coisa que a gente não consegue comprar, é uma coisa que a gente só consegue construir. E consegue construir com sorte, né? Um pouco com iluminação, um pouco com preparo, um pouco fazendo no dia a dia, é um caminho que se faz ao caminhar. Então é o sonho que eu tenho, né? Para mim, e eu gostaria que as outras pessoas também tivessem esse sonho para elas, né? Porque daí provavelmente a nossa sociedade seria bem melhor, né? Quando você começa a cuidar bem da sua vida e cuidar bem de quem está em torno de você, aí você começa a construir um pedacinho daquilo que é o sonho de todo mundo, né? Eu quero ter o paraíso quando eu for dessa para melhor. Mas por que não pode ser um pouco melhor aqui já, né? Então já começa a pensar bem, né? E começa a agir bem dessa maneira. E tem gente que porque já teve experiências muito ruins nessa vida, né? E há pessoas que realmente são um pouco complexas nessa vida, vamos colocar dessa maneira, né? Então a pessoa já teve tantas experiências ruins na vida que às vezes ela desacredita que possa existir pessoas boas, né? E isso torna a vida muito amarga, né? Mas se tem uma coisa que a vida me ensinou é que, né? Sim, existem pessoas amargas nessa vida e pessoas duras nessa vida. Mas quando você opta por um outro caminho, você tende a atrair pessoas boas para você. E aí curta essas pessoas boas, né? Olhe para elas, conviva com elas, curta essa parte boa. A sua vida será muito melhor, né? E aprenda a curtir a escalada. Não só esperar para como será quando eu chegar do topo da montanha, né? São as pessoas do quando, né? Quando eu chegar lá, né? Quando eu tiver aumento de salário, quando eu for promovido, quando eu casar, quando eu tiver filho, quando eu me aposentar, né? Logo vai virar quando eu morrer, né? Porque quando a pessoa fica esperando esse topo de montanha, e às vezes a vista lá até é bonita, mas não era tudo que você estava idealizando, né? E quando você olha, você era muito feliz na escalada, né? Então, curta cada passo da sua vida, porque ele merece ser bem cuidado. E viva de uma maneira que as pessoas sintam saudade de você quando você se for. Ou quando você não estiver, né? Não estou falando para você ser serviçal e subserviente e viver só para os outros, né? Isso também é ruim, você tem que cuidar de você mesmo. Por isso que o grande segredo da vida é o equilíbrio, né? Não é nem 8 nem 80. Conseguir fazer isso que é a grande arte da vida, né? E eu já vi muitas pessoas boas, desde as mais simples até as mais letradas, capazes de fazer isso. Cada uma me inspirou um pouquinho. E eu tento aprender um pouco mais a cada dia, porque a trajetória de cada um de nós ela é diferente, a forma de implementar isso, né? A gente sabe o que a gente tem que fazer, mas como fazer isso na nossa vida e na nossa realidade, que é o grande desafio, né? Então, repito, esse é o meu sonho para mim, mas é o sonho também que eu sonho para os outros, porque eu sei que eu não consigo ser feliz sozinho, né? E eu acho que tentar ser, eu serei feliz e os outros que deem os pulos deles, né? Não dá para viver num mundo assim, né? Logo a nossa felicidade, a suposta felicidade, ela acaba sendo corroída pela infelicidade dos outros, né? Então, esse equilíbrio eu acho que é o meu sonho, para mim e para os outros também. A coisa mais bonita que Alexandre Weiler já viveu? Foram tantas, né? Eu tive assim muitos prazeres na vida, né? De ver as pessoas que eu ajudei se realizarem, alunos meus que me mandam assim, meu LinkedIn ele explode, né? O tempo todo
Lá diariamente eu compartilho, semanalmente eu compartilho dezenas de vagas, né, que os headhunters mandam para mim, né, de diretoria, de gerência e etc. Mas eu já avisei eles, falei, não, eu estou bem onde eu estou, mas me manda que eu compartilho na minha rede e aí gente boa vai se inscrever para suas vagas, né? E faço isso gratuitamente, de forma altruísta, porque eu sei que quando um pai de família ou uma mãe de família ela consegue um emprego melhor, que paga melhor e que reconhece ela, isso traz não apenas felicidade, mas traz dignidade para ela e para todo o ecossistema dela, para toda a família dela também. Então, isso sim me trouxe muita felicidade. Mas poder passar tantos anos e olhar para trás e poder agradecer aos meus pais pela educação que eles me deram, é uma outra grande felicidade. Muitos familiares meus também, né, foram grandes exemplos para mim, né? Também isso é uma grande felicidade. E saber que isso tem valor, né? Não importa se eles não fizeram um mestrado ou um doutorado, pouco importa, é só um título a mais, né? Claro que você tem que usá-lo bem, isso é uma grande responsabilidade que você tem. Mas saber que cada um pôde aportar de alguma maneira também é outra felicidade. O casamento também foi uma grande felicidade. Mas acho que quando nasceram as minhas filhas, descobri um amor que eu não sabia que existia, né? Não que nasci em família assim, de muito amor, muito carinho, muito reconhecimento, eu não posso reclamar de nada. Mas quando você tem o dom da paternidade ou da maternidade, é muito desafiador, com certeza. Não tem manual de instrução, né? É por isso que eu falo para as pessoas, não antecipem, né? Tratem isso com muita responsabilidade, porque não vai ser brincadeira, né? Durma tudo que você puder antes, porque depois o mundo ele vai te desafiar de todas as maneiras. Tem uma estrutura também, porque esse serzinho que vem, né? Ele vai demandar de você tudo que você puder. Mas você poder receber esse filho, essa filha, num lar que você construiu e construiu de forma adequada e boa, acho que isso preenche o coração de qualquer pessoa. Aí você se reinventa, você se redescobre como pessoa, você se vê professor, você se vê médico, você se vê pai de família, você se vê mãe de família, você se vê tudo e mais um pouco. E aí você descobre que você precisa reensinar aquela pessoa a viver numa sociedade diferente daquela que você nasceu e que você torce por ela todas as maneiras possíveis. Então você tenta redescobrir a maneira de fazer aquilo novamente. Então isso traz uma felicidade que talvez não tenha tamanho, né? Então acho que o reconhecimento, a gratidão por tudo que acontece, talvez são esses momentos de maior felicidade. E eu redescubro eles quase que diariamente, né? Tenho essa possibilidade. Minha vida não é as mil maravilhas. Eu trabalho 16, 18 horas por dia. É uma loucura. Às vezes eu chego em casa, as minhas filhas dizem assim, papai, agora você vai sentar e a gente vai fazer uma massagem em você, né? Minha filhinha de 5 aninhos me falando isso, né? E a de 10, 11 aninhos falando isso também. Mas só o fato do coraçãozinho dela se preocupar e querer fazer isso gera felicidade, né? Porque significa que você está plantando uma semente boa no coração dela, né? E que ela está vendo isso como algo bom. Mas repito, né? A vida não é as mil maravilhas, não. Ela é de muita luta, né? Muito suor, e às vezes sangue, suor e lágrimas, como a gente fala, né? Mas saber que a gente consegue lutar e muitas das vezes vencer, isso é a essência da vida. A essência da vida é a jornada do herói. Mas o que é o herói? É alguém sobre-humano? Alguém que é melhor do que os outros, que sabe mais do que os outros? Não. É alguém igual a todo mundo. Mas a única diferença é que diante dos desafios, ele não fugiu, não colocou a culpa nos outros, não jogou o outro na frente como bucha de canhão, ele ficou, juntou o que ele tinha de melhor, isso significa pessoas, recursos, etc., a inteligência que ele tinha, e lutou com todas as forças. E só graças a essa soma, ele venceu. E daí ele pode contar a história depois, né? Então, essa é a jornada do herói, né? E isso é muito importante as pessoas saberem disso, né? E não pegar os louros da vitória dos outros, mas também saber que somou e foi importante da vida dos outros. É isso, acho que é essa situação. Não sei se eu filosofei demais, mas que eu só falo daquilo que eu realmente acredito. É assim que funciona. A coisa mais triste que o Alexandre Weiler já viveu? Acho que a coisa mais triste foi perder pessoas queridas, né? Eu tive 4 avós maravilhosos, né? Graças a Deus eu ainda tenho os meus pais.
E perdê-los foi muito triste, né? Eu acho que cada um deles deixou uma cratera quando se foi, né? Porque eles foram, cada um à sua maneira, um exemplo gigante de vida, né? São pessoas assim que cada um à sua maneira ajudou a construir personalidade e etc. E graças a Deus conseguiram construir personalidade também em muitos dos meus parentes, muitos dos meus tios ou das minhas tias. Em muitos, não em todos, né? Mas em muitos. Todo mundo tem isso, né? Não tem como escapar. Mas acho que quando eles se foram, acho que foi a coisa mais triste. E foi triste quando se foram, mas quanto mais os anos foram se passando, mais ainda se tornou triste, porque mais ainda você ia descobrindo o quanto que eles foram importantes, né? Então, acho que talvez foi a coisa mais triste que eu já vivi. O que é a morte para o Alexandre Weiler? Acho que a morte tem um jargão que fala, né? É a passagem desta para a melhor. Então tem gente que fica triste com a morte. Então, ou você não acredita que a passagem desta para melhor, ou você gosta de fazer maus negócios, né? Porque você quer ir desta para pior, eu não sei o que você está pensando em fazer da vida. Mas eu não tenho pressa de ir para lá, não, né? Tá bom, tá legal, né? Repito, não é as mil maravilhas, mas graças ao bom Deus, eu tenho sido muito abençoado em cada passo nas coisas que têm acontecido. E tem, às vezes, né, os santos das causas impossíveis, né, ou Deus, né, ou qual que seja a sua crença, né, sempre busque o transcendente de uma maneira de chegar até lá. Mas acho que o caminho é esse, né? Não tem como ser diferente da Acho que são as coisas simples da vida que realmente são importantes na nossa vida, ainda que você tenha que dar passos complexos para consegui-las, né? Não é apenas naquela coisa assim, né, então não preciso me desenvolver, então vou ficar estagnado onde eu estou, porque o bom da vida são as coisas simples. Sim, as coisas simples da vida são as melhores, mas há passos complexos para alcançá-las e para desenvolvê-las. E para finalizar, plagiando e homenageando o Antônio Abujamra, o que é a vida para Alexandre Weiler? Acho que a vida é um eterno aprendizado, né? E um eterno aprendizado em busca do equilíbrio, né? E com quem que a gente aprende? A gente aprende com todo mundo, né? Você aprende desde com um animalzinho de estimação, você aprende com um filho, você aprende com as coisas que acontecem, você aprende com cada pessoa, cada contato que você tem, né? Aqui, por exemplo, hoje eu aprendi muito com você, né? Aprendi muito com você de N maneiras diferentes. No dia de hoje eu passei por tantas pessoas que acrescentaram na minha vida, algumas que entraram em contato comigo virtualmente, outras que entraram em contato presencialmente. Então a vida ela é um eterno aprendizado, né? E se eu puder dar uma recomendação para as pessoas aprenda com cada situação, né? Situações boas te trarão lições e experiências boas. Situações ruins serão um excelente aprendizado para você poder recomeçar com mais conhecimento e mais sabedoria. E saboreie muito a parte boa da vida. Porque quando você para pensar, tem tanta coisa boa que acontece em torno de você. E desapegue daquilo que não é tão bom. E afaste-se também daquilo que não é tão bom, né? Essa sabedoria, não importa se a pessoa tem laços de sangue com você ou se ela tem outra coisa, se ela não te faz bem, né? Não importa que ela tenha o mesmo sobrenome que você ou qualquer outra coisa. Se ela não agrega na sua vida, não agrega as pessoas de bem da sua vida, mantenha uma distância saudável, né? Isso vai fazer bem para você, para o seu psicológico, para o seu emocional. Então, viva a vida dessa maneira, aprendendo sempre, trilhando da melhor maneira possível, né? A perfeição ela não existe, mas ela precisa ser uma busca constante de fazer as coisas bem. E assim a gente finaliza aqui o Encontro Casual, não sem antes, claro, fazer um agradecimento imenso aqui ao Alexandre Weiler, ao professor Daniel Baggio, que proporciona, é quase um produtor já do Encontro Casual, aqui nos traz esses convidados maravilhosos. Alexandre, prazer tê-lo aqui conosco, muito obrigado mesmo por trazer um pouquinho da tua trajetória, mostrar com o teu conhecimento, com essa simplicidade, né, e simpatia que você tem na maneira de falar, de conduzir os assuntos que você domina, né, mostrando por que você ocupa o lugar que ocupa, da forma que ocupa, com essa simplicidade e esse teu conhecimento. Então, muito obrigado por essa hora aqui de programa do Encontro Casual.
Claro que além de te agradecer, eu quero que você anuncie as 2 últimas do programa. Olha, eu só queria agradecer a sua acolhida, né? Eu tive o prazer de participar já de 2 programas com você, mas eu estava em Curitiba, não tive o prazer de estar presencialmente no estúdio com você, esse foi o primeiro. É o primeiro onde a gente está presencialmente. E realmente foi uma experiência muito, muito agradável, né? Muito, muito agradável mesmo. Queria agradecer a todo o time também, a equipe técnica que está aqui com a gente, né? Isso é muito legal. Agradecer a reitoria da Unijuí. Ontem à noite eu pude jantar com o professor Dieter também, né, e com outros professores também, né, o professor Argemiro, o professor Euzélia, a Marivane, que é a secretária, o professor Daniel Baggio, que é uma pessoa excelente, jovem, inteligente, aguerrido. Incansável também, incansável. Né? É de uma riqueza para a instituição, né, e de uma humildade, né, porque ele faz questão de valorizar todos os colegas dele. Isso me chama muita atenção. Eu fico lá de Curitiba, nós temos uma amizade de longa data, nós nos conhecemos num evento internacional de MBAs que era internacional, mas estava acontecendo em Porto Alegre. E ele estava buscando oportunidades para aqui, para a região. Né? Isso foi lá em 2010, ele lá desprendido e correndo atrás e buscando oportunidades para os alunos daqui, etc. E aí a gente tem uma amizade sim, mas acompanhando ele nas redes sociais agora e vendo o que acontece aqui, né, eu vejo que ele traduz muito também do que os outros professores aqui fazem. Né? As pessoas são humildes, elas somam e elas são muito capazes, muito competentes. Né? Por isso que eu sempre falo, né, não tenham medo, né, de somar uns com os outros, continuem nessa toada. Né, porque nada de bom a gente faz sozinho. Nada de bom, relevante e realmente significativo a gente faz sozinho. Então, continuem nesse caminho. A gente vê que isso acontece aqui, né? E continuem todos juntos. E eu vejo ele valorizando cada um, né? Toda vez que ele fala, ele nunca diz, fui eu que fiz, né? Ele fala assim, não, foi professor fulano de tal, fulano de tal, fulana de tal e etc. E juntos as pessoas articulam e fazem acontecer. Então, você vê uma massa crítica sendo formada, né? Não é uma pessoa, são as pessoas todas juntas, né? Então, isso passa bem. Mas vamos para as músicas. Vamos então, para as músicas, Alexandre. Olha, a primeira aí, mais uma vez em inglês, né? E lá vamos lá. E essa aqui é um trava-línguas. É um trava-línguas. É do Louis Armstrong, né? Que mundo maravilhoso, né? É maravilhosa essa música. Essa música é maravilhosa, né? E essa é outra que vale a pena você procurar na internet o que ela fala, né? Ela é tão linda, tão poética na sua elaboração e a melodia dela, né? É uma sinfonia. A primeira vez que eu ouvi ela foi quando eu fazia o ensino médio lá em Curitiba. E aí tinha uma propaganda da retransmissora local da Rede Globo de televisão, que é a RPC, onde eles mostravam cenas dos parques de Curitiba e essa música de fundo. E ela me tocou de uma maneira que eu nunca mais esqueci ela, né? E vale muito, 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 muito a pena. E a outra é da Kel Smith, que apesar do nome parecer ser Yankee, né? Mas é uma brasileira, né? E a música se chama Era Uma Vez. E também é uma história de vida. E eu tenho certeza que você já ouviu essa música, né? Mas ela é uma versão do Trem-Bala aí que a gente estava falando no meio do caminho, né? Mas ela tem uma lição de vida tão legal também. Bom, você que ouviu aí as 6 músicas que eu escolhi, elas são meio aguinha com açúcar, né? Elas são meio poesia, elas são meio leves, mas a nossa vida já é muita correria de um lado para o outro, né? Então é para inspirar, aquecer o nosso coração, aquecer a nossa alma um pouquinho e se deixe embalar aí por essas canções. Tenho certeza que assim foi, a gente se inspirou aqui com a tua escolha musical, com a tua história também, tua trajetória. Encontro Casual fica por aqui, próximo final de semana tem mais convidado, convidada aqui no programa da Unijuí FM. Até lá!